Você quer fazer um melomel, que é o hidromel com frutas? Tem uma dúvida? Aguarde aqui nesse momento do hidromel que eu respondo algumas dúvidas enviadas aqui nos comentários. Solta a belinha aí! Salve! Aqui Romualdo Juliato e você está no Momento de Hidromel aqui no Tassi Copo. Nesse canal falamos muito de hidromel, sobre produção de hidromel para você que gosta dessa bebida, quer produzir em casa. E hoje temos a participação de 3 inscritos aqui no canal que enviaram os seus comentários aqui embaixo relacionados com os meloméis, com o hidroméis, com frutas. Qual é a melhor fruta? Existe uma melhor fruta? O coco dá para fazer? E o amendoim, que é uma leguminosa na verdade, dá para fazer também? Você recomenda alguma fruta, Romualdo? Respondo as dúvidas agora. A primeira é um comentário do Gilmar Espeto. Ele fala que é apicultor, que comentou que tem um pé de acerola e que essa fruta vai muito bem nos meloméis. E ele diz que fica muito bom. Realmente, Gilmar, deve ficar fenomenal. Se a fruta que é leve, refrescante, como a acerola, mas é cítrica, tem que prestar muita atenção no pH, tá? Vai ficar muito bom no melomel e, logicamente, você tem que equilibrar ele do sorzinho para equilibrar bem a fruta. Vai ficar muito legal, ele é refrescante, é um bom melomel aí para regiões mais quentes, desde que tenha disponibilidade da fruta fresca. Não utilize, por favor, de forma nenhuma essência. Essência de fruta não é legal utilizar numa receita especificamente para o melomel. Recomendo um extrato mais bem elaborado, ou só utilizando a essência, se for feita em casa, por exemplo, de baunilha ou de certos condimentos específicos que não tem condições de colocar diretamente no mosto, apesar que a baunilha tem condições, tá? Mas frutas não vale a pena utilizar a essência. Parabéns aí, Gilmar, pela sua assertividade aí na escolha da fruta e também pela iniciativa, né? Muito bom, parabéns. E a outra pergunta vem do Adauri Machado, que ele perguntou: qual é a melhor fruta para fazer hidromel e qual é a mais usada? Ô Adauri, não existe a melhor fruta para ser utilizada, mas sim, algumas dão mais trabalho para clarificar o seu hidromel. Recomendo para você que está começando frutas que tem mais suco, mais sumo, por exemplo, como limão, laranja principalmente. Essa última, laranja, tem que prestar muita atenção, porque o suco oxida muito rápido, tem a parte branca. Eu já falei anteriormente aqui no Momento do Hidromel sobre o uso da laranja, vou deixar lá no final aquela miniatura e também aqui embaixo eu sempre deixo vídeos relacionados na descrição do canal para você poder maratonar aqui melhor no Tassi Copo. Então presta muita atenção nessa parte da laranja, porque o suco oxida muito rápido, e outras frutas que tem pomo, que tem caroço, que são diferentes, que tem mais massa, é um pouquinho mais difícil de clarificar. Nesse caso dá para utilizar uma polpa com saco de voal, certo? Colocado dentro do mosto, similar ao que o pessoal da cerveja usa como dry hop, que dessa forma você pode tirar aquela polpa toda, né, aquele purê todo de uma vez e ajuda a clarificar para não sobrar muita coisa. E fiquem espertos também com relação aos meloméis por conta da pectina presente lá na fruta. Já falei também sobre isso, vou deixar aqui embaixo sobre a pectina, a pectinase, que é utilizado também para clarificar, e sobre as frutas mais utilizadas. Eu creio que são as frutas vermelhas, pelo menos é o que eu ando vendo de meloméis, salvo algumas exceções, como por exemplo alguns hidromeleiros aí que já entrevistei, inclusive como o Henrique Hertel, lá de Curitiba, da Keiron Hidroméis. Eles utilizam bastante, né, outras frutas diferenciadas. Eu creio que as frutas vermelhas é um dos principais. Os piments também são bem utilizados, como por exemplo lá do Alex Scheffer, lá do Rio Grande do Sul, da Midwine, que ele faz um piment de Merlot muito legal, e também da SCAD, do Paulo Henrique, aqui de São Paulo, também faz uns piments muito interessantes, vale a pena para você. Eu creio que a uva também é bem utilizada, além das frutas vermelhas, como morango, amoras, cerejas até, e também a laranja, também bem popular também, salvo que você tem que lembrar daquilo que eu falei anteriormente, tá bom? E você, hidromeleiro, já fez de qual fruta? Qual fruta que você mais gostou de fazer? Qual foi a mais exótica? Comenta aqui embaixo. E qual deu mais trabalho? Pode mandar um comentário aqui embaixo, eu vou gostar muito de saber. E aliás, o nosso amigo também que quer saber um pouquinho mais das frutas aí, vai ajudar bastante a ele sobre isso também, beleza?
beleza? E a última pergunta veio da Franciele Ramos. Daria para fazer hidromel com coco ou amendoim? Sim, Franciele. Eu já vi, inclusive, hidroméis com coco também, já tomei, inclusive, e também com amendoim incluído ali nos ingredientes. Mas você tem que reparar em alguns detalhes para o uso dessa fruta e dessa leguminosa. E sobre o amendoim, você vai realmente ter que fazer um processamento dele, obviamente, tá? Pode ser em forma de uma paçoca, por exemplo, pode ser adoçada inclusive com mel mesmo, e aí colocada no mosto, ou torrado e moído, mas tanto o amendoim quanto o coco, ambos são oleaginosas, ou seja, possuem muita gordura, e essa gordura pode atrapalhar na sua clarificação, no polimento do seu hidromel, Franciele. Lá no final, quando você fizer as trásfigas, provavelmente vai sobrar essa gordura na superfície, umas natas de gordura. Então, precisa de uma técnica específica para a remoção disso. Esse é um dos problemas de utilizar o coco ou o amendoim. O outro problema é que ambos têm um sabor muito forte e persistente, o que pode dominar demais o sabor do seu hidromel. Lembra que o hidromel equilibrado, mesmo o melomel, ele não pode só ter a fruta, senão vai aparecer um vinho de fruta. E também só mel, que senão você não vai sentir nem o perfil da fruta. Então tem que ter um equilíbrio no melomel, né? Isso vale para qualquer melomel. Não adianta colocar demais, nossa, super frutadão, só dá para sentir o gosto de cerejas. Isso não é legal, tem que sentir o gosto de mel, tem que ter o gosto do hidromel também. O mel não participa ali somente para ter uma fermentação alcoólica, mas sim para dar sabor, para dar um perfil mais complexo para a bebida. Precisa de equilíbrio. Isso é visto muito também em concursos, tá? Que tem equilíbrio entre fruta e mel. E mel sempre fermentado, ele não pode ter gosto de mel cru. Então é legal realmente você ter o equilíbrio aí entre a fruta e também o mel. Se você é iniciante, Franciele, sugiro você utilizar outro tipo de fruta para facilitar a sua vida também. E se você está com problema no seu melomel ou no seu hidromel, quer uma mentoria personalizada, me busque lá no Instagram, me manda um direct lá no Instagram, que eu terei o prazer da gente conversar e marcar um horário para a gente fazer essa mentoria personalizada. Mas se você também tem uma dúvida e quer mandar aqui no Momento do Hidromel, rapidamente eu respondo nos próximos momentos do hidromel, aproveita e manda aqui embaixo. Mas simplesmente, se você também quer ajudar o canal, eu deixei uma forma aqui embaixo de você poder contribuir para eu continuar com esse trabalho aqui no Taça e Copo, falando mais de hidromel e de fermentações para você. Muito obrigado, Gilmar, a Dauri e a Franciele pelas essas dúvidas, por esses comentários aqui no Momento do Hidromel. E você também gostou de saber como fazer meloméis com frutas diferentes? Merece um like esse vídeo? Então já dá aquele joinha aqui embaixo, aproveita, faz a inscrição, não esquece de acionar aquele sininho para não perder nenhuma recomendação aqui do YouTube e até o próximo Momento do Hidromel aqui no Taça e Copo.